Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos. Enquanto as pessoas vão entrando aí para te dar início à nossa live, me falem como é que está o som. Sabrina, seja bem-vinda. Rafael, Hamilton, Catarina, Selma, sejam bem-vindos. Me falem aí como é que está o som, se tá ok, a imagem. Ah, obrigada. Agora estou loira. Boa tarde, Lucinalva. Maicon, boa tarde. Olá, Cruz, boa tarde. Vamos dar início aqui a um bate-bola sobre serviços em eletricidade. Vamos aguardar um pouquinho enquanto o pessoal está entrando, para depois chamar o nosso convidado. Ah, que bom, que tá tudo ótimo, então. O som, a imagem, né? A KMA resolveu promover esta live por ser um serviço essencial. Eletricidade é um serviço comum para todas as pessoas. A gente não vive sem eletricidade. E aí, por que não abordar a NR10, não só para os profissionais de serviços em eletricidade, mas também para todos que tiverem interesse de conhecer. Porque muita gente escuta falar, né? NR10, NR10, NR10. Mas o que é NR10? NR10 é uma norma regulamentadora que trata de serviços em eletricidade. Olá, Genésio do IC, sejam bem-vindos, nossos alunos do IC. Muito orgulho de ser professores de lá. Eu e Ian amamos dar aula para vocês. Maísa. E as normas regulamentadoras foram criadas pelo Ministério do Trabalho. E aí, cada norma, hoje nós temos 37 normas regulamentadoras, mas só em validade, realmente em uso 36. Uma foi revogada. E a norma regulamentadora de número 10 trata justamente dos serviços em eletricidades. E aí eu resolvi, com a KMA, né, a empresa, convidar o engenheiro Ian para poder, esta tarde, fazermos um bate-bola sobre serviços em eletricidades. Ó, o nosso parceiro Ian já está aqui na área, vou convidar ele já para entrar. Verdade, engenheiro eletricista, concordo. E não engenheiro elétrico. Ele não é elétrico, né? Acho que eu sou elétrica, viu? Ian também é elétrico. Então, gente, resolvemos fazer, e aí vamos dar início a esse bate-bola aqui com vocês, trazendo assuntos do cotidiano, do dia a dia, dúvidas, não só para os profissionais que atuam diretamente com eletricidade, como eu falei no início, mas para quem trabalha com serviços de proximidades, que são os profissionais de telecomunicações, os profissionais de refrigeração, os profissionais da área de mecânica, entre outros. E até dúvidas que às vezes a gente tem na nossa própria casa e que a gente não sabe como resolver. Não é isso? Então, foi daí que a KMA teve essa iniciativa e o nosso parceiro Ian aceitou o convite para poder trocarmos essas ideias aqui, tá? E compartilhar conhecimentos com vocês. Deixa eu convidar aqui Ian, então, para poder entrar na nossa live.
Não tô vendo, Ian. Ian, você tá aí? Não tô lhe vendo. Ian, você tá aí? Não tô conseguindo enxergar aqui pra lhe convidar. Me dá um alô aí. Ou me envia uma solicitação para poder eu colocar você aqui na live. E enquanto o Ian a gente não consegue colocar Ian aqui na live, vamos dando andamento. Seja bem-vindo, Luciano! A nossa live, a Telemac aqui, ó, presente. Seja bem-vindo, Roberto! Um prazer de ter você aqui na nossa live. Então, enquanto o Ian não se pronuncia aí para poder a gente colocar ele, vamos dar andamento aqui na nossa live. Então, quais são as maiores dúvidas do nosso dia a dia, tanto para profissional da área de elétrica, quanto a internet dele tá ruim, quanto para profissionais de proximidades de serviço em elétrica? Seja bem-vinda, Aline. Deixa eu tentar aqui, Ian, colocar você agora. Acho que agora vai dar certo. Aceita aí, Ian. Seja bem-vindo, Rafael. Ian, quando tiver ok, então me fala que eu coloco você, tá? Deixa eu tentar agora. Olá, Ian, seja bem-vindo. Oi, gente, tudo bem? Então, gente, esse aí é o meu parceiro, você KMA. Ian, um pouquinho para o pessoal para poder dar início aqui ao nosso bate-bola. Tá conseguindo me ouvir, Oi, Ian? agora tô ouvindo. Se apresenta E um aí? pouquinho para o pessoal para poder dar início ao nosso bate-bola. Boa tarde, galera, como é que tá? Tudo bem? Eu sou engenheiro mecânico, né? No caso, sou eletrotécnico de formação técnica, né? Sou técnico em eletrotécnica, técnico em refrigeração, né? Fiz 2 cursos técnicos, aí me formei. Depois fiz engenharia, sou engenheiro mecânico, né? E hoje a gente vai tentar conversar um pouquinho, tirar essas dúvidas, né? Falar um pouquinho sobre o princípio, que é sempre importante. A galera esquece muito, tenta muito trazer muitas inovações, mas o princípio que é importante, a galera tem muita dificuldade, né? Então, assim, a gente vai tentar tirar dúvida partindo do princípio, né? Do comecinho, né? Do que é circuito elétrico. Porque se a gente não começar, né? Dos princípios, dos primórdios, a gente não vai conseguir entender o que vem pela frente, né? As novidades, a NBR, né? A gente vai tentar conversar, né? Então Explicar o vamos máximo possível. do conceito, então, aí, né, Ian, para poder nivelar aqui. Deixa eu ficar melhor. Seja bem-vindo, Wagner. Seja bem-vinda, Lene. É um prazer ter você aqui em nossa live. Carla. Vamos começar dos conceitos, então, Ian, para poder nivelar aqui o pessoal e a gente dar início. Certo. Vamos lá. Galera, é o seguinte. Eu tava conversando com Karina, né?
e conversando com ela sobre o que a gente poderia falar com vocês hoje, né? A gente tem pouco tempo, né, para estar trabalhando. E a gente trouxe alguns tópicos aqui que eu acho muito importante, né? Acho que a galera tem que saber, né? Como eu disse, parte de primórdios, né? A gente tem que ter. É o seguinte, quando a gente trabalha com circuito elétrico, a gente tem que entender que a gente tem três primórdios, três assuntos principais. No caso, para entender o que é circuito elétrico, a gente tem que entender tensão, a gente tem que entender o que é corrente e o que a gente tem que entender o que é resistência, né? A gente vai ter aí potência, etc. Mas os três principais são esses: tensão, corrente e resistência. E Certo? acaba com muita dúvida, né? Essas informações. Isso, né? O que acontece? Para a gente entender o que é tensão, que a galera leiga, ela trata como voltagem, muita gente chama como voltagem, voltagem contínua ou voltagem alternada. O nome base que a gente que entende, né, um pouco, pelo menos um pouco, né, no caso o primórdio, que é um eletricista, né, se chama tensão, que é a diferença de potencial, né? É como se a gente fosse tudo que é matéria que tem no nosso universo, ela fosse constituída de vários átomos, certo? Dentro desses átomos, a gente tem uma parte negativa que se chama elétrons, beleza? Tudo tem isso aí, átomos, elétrons, certo? Que é nossa carga negativa, e prótons, que é nossa carga positiva, beleza? O que acontece? A gente tem que entender o mais rápido possível, no caso de tensão, que a tensão é uma potência, certo? A gente tem que muita gente chama de diferença de potencial, é o que vai forçar esses elétrons a ficar pulando de um átomo para o outro. É como se fosse, quem gosta muito de carnaval, é como se fosse, a gente está lá na Pipoca do Canário, né? E tá aquele empurra-empurra. As pessoas que estão lhe empurrando, elas estão exercendo uma potência em cima de você. É basicamente o que é uma tensão, né? Que a galera tem muita dúvida e é basicamente isso aí. Agora, dentro da tensão, a gente tem dois primórdios, né? Que é a tensão alternada e a tensão contínua. Ela sendo contínua, ela parte da resistência maior, do maior potencial para o menor, ou seja, da corrente positiva para a negativa. Exemplo do carnaval. Quem conhece a Avenida 7 sabe que muitas vezes o trio ele vem aqui pela Avenida 7 de Setembro, né? E as pessoas retornam pela Carlos Gomes. É como se a gente fosse fazer um circuito, né? O que a gente chama de contínua, o mais próximo é a bateria. Uma bateria, uma bateria de carro. Isso a gente toma como voltagem, né? Tensão contínua. E a alternada, ela se alterna dentro de um circuito, né? Aí, espero que vocês tenham entendido uma base do que é tensão, para a gente estar explicando um pouquinho das normas da NBR. Após isso aí, a gente tem corrente. Corrente é basicamente o fluxo, né? Quanto maior tensão, mais fluxo ela vai ter. Ou seja, quando uma música toca mais rápido, a galera vai lhe empurrar mais rápido, certo? A corrente é basicamente isso, é o fluxo que se passa. E a Adorei essa, resistência... Isso, adorei essa, fale. adorei a associação com a música aí. Pronto. E a corrente a gente mede nos equipamentos de medição, né? No caso, alicate amperímetro, multímetro e etc. A gente mede como amperagem, né? Tem muita gente que chama de amperagem, mas na verdade o nome é corrente. E por último, a gente tem a resistência, né? Essa resistência é tudo que se opõe à corrente, né? Quando a gente está andando, a gente está essa oposição é como se fosse o joelho que dói, né? Pressões que vêm, pressão de vento, tudo isso se opõe. No circuito elétrico é a mesma coisa. Se você for trabalhar com eletrônica, dentro da eletrônica a gente vai ter um circuito, né? Um circuito eletrônico. Nessas placas a gente tem componentes que têm eles tendem a se opor à tensão. No caso, resistores, capacitor, um tipo de filtro, né? Ele vai se opor a essa tensão. Quando você vai consertar uma televisão, dentro dela a gente vai ter memória, vai ter EPROM, vai ter processador. E esse processador ele precisa de uma corrente.
Então é o seguinte, ele não pode se opor a ele receber toda aquela tensão que vem da energia. Então, os resistores, a cadeia de resistores, né? Eles vêm para isso, para trazer uma resistência, abaixar um pouco essa corrente, para alimentar um componente eletrônico e etc. Isso aí. E só lembrando que a norma regulamentadora de número 10, ela não está incluído as baixas extra-tensão, né? No caso, a norma fala que a partir de 50 volts para baixo, né? Não está incluída a norma. Só para baixa tensão, média e alta tensão. Sim, aí o que acontece? Quando a gente fala sobre resistência, né, um fio elétrico, ele tem um certo tipo de resistência, ele gera uma resistência. O fio de cobre, ele é um filamento. Esse filamento, ele tem uma resistência. Por isso que é muito importante a gente saber trabalhar a bitola do fio, quando a gente vai fazer um dimensionamento de juntor, um dimensionamento de carga térmica, né? É por isso que a gente sempre tem que fazer esse dimensionamento por causa desse tipo de resistência. Então, a gente tem que ter na mente, pelo menos, essas simples bases, né? Que é a tensão, a corrente e a resistência. Isso mesmo. E a norma, ela realmente pede que seja feito esse dimensionamento de acordo com a NBR 5410, por conta de segurança, porque dimensionar correta requer segurança na hora de que você vai ligar seus equipamentos elétricos, eletrônicos, e que não venha a ter acidente na sua rede, certo? Na sua residência. E também que haja a cor certa do cabo, porque isso vem na norma também, na NBR 5410, que os cabos sejam colocados nas cores corretas. Fase, vermelho ou preto, neutro, azul, e o terra, verde ou verde e amarelo, para poder o profissional da área de elétrica saber identificar no que ele está mexendo. Em relação a bitola, no caso de um terra, né? Quando ele vem quando você vai fazer um certo tipo de aterramento, ele tem padrão de tamanho? Se ele tem padrão, Isso. você vai ter que fazer o cálculo também, né? Dependendo do que você vai estar fazendo, do dimensionamento total, você vai ter que dimensionar também o terra, né? Certo. Galera, quando a gente vai, eu mesmo, quando eu vou fazer obras, né? Nessa linha de aterramento, eu vejo muito eletricista, né? Que ele simplesmente ele tende a simplesmente pegar as barras de cobre, né? Pela norma, para quem não sabe, a norma ela pede 2,40 m, né? 2,4 para colocar. E simplesmente ele acha que se ele pegar uma barra daquela ali e liberar dentro de uma casa, para ele ali tá ótimo o aterramento, né? Sendo que não é bem assim, né? Hoje a gente tem um equipamento, né, que se chama termômetro, né? Eu acho que tem um engenheiro elétrico aí, né, que ele deve saber o que é. Para a gente saber o cálculo de quantos tarufos, né, quantas vigas de cobre a gente vai ter que colocar naquele móvel, né? O erro fatal de muita gente é isso aí, né? Quando a gente trabalha com, novamente, resistência, para quem não sabe, o terra, ele tende a trazer uma resistência negativa. O mais próximo, não é negativo, mas o mais próximo a zero possível, né? E eu já encontrei muita obra, muita casa com resistência de 70 ohms. E seja um pouco alto, né? Com 2 barras, eu tenho que botar mais 3 ou 4 barras para ele dar uma resistência legal. Sendo que esse nível de resistência é super importante, né? Se a gente for dar um exemplo do que basicamente é o terra, é como se a gente fosse trabalhar com um tipo de filamento. Filamento, ele tem um certo tipo de tensão. Vou dar um exemplo aqui, um compressor de um ar-condicionado, né? Quando a gente não aterra ele, e no caso de um compressor em curto,
uma das bobinas ela vai se partir, né? Esse filamento vai se partir e vai encostar na carcaça do equipamento, né? Se você não tiver um terra, toda a tensão ela tende de ir para o maior para o menor, né? Ele vai ficar nessa variação. Então ela tem que ir do maior para o menor. O mais próximo de zero, a menor resistência para a máquina é nosso corpo, né? Então aquele choque, aquela fuga de corrente vai vir todo para a gente. O menor potencial, né? O maior potencial. Ian, fala um pouco pra gente aí. Por que a gente não pode utilizar nas residências os benjamins nas tomadas, sobrecarregar essa tomada? Na verdade, o que a gente pode acontecer? Se um dimensionamento desse de um fio, de um fio desse de energia, ele vai alterar a sua resistência. Pode ter um curto-circuito, um rompimento do fio, né? Tudo isso varia pelo cálculo de dimensionamento correto, né? A gente tem que trazer para a gente, principalmente quando a gente vai trabalhar com eletricidade, a gente se propõe a trabalhar com eletricidade, trazer os cálculos de tomadas de uso geral com tomadas de uso especial. E saber definir cada amperagem para a gente desenvolver cada um disjuntor e a gente não ter nenhum tipo de curto, nenhum tipo de queima, nenhum tipo de rompimento de filamento. A gente tem que entender isso. Aquele filamento ele é proposto àquele tipo de resistência, certo? Se a gente aumenta demais a resistência, a gente tende a romper esse filamento. É a mesma coisa a gente trabalhar com um compressor de ar, um compressor pneumático, um motor hidráulico, é a mesma coisa. Se ele tem filamento e se aumenta a amperagem, ele tende a romper. Isso. E aí a norma, a NBR também traz, né, a NR10, disjuntores, equipamentos, né, que vêm proteger o nosso circuito. Fala um pouquinho pra gente, Ian, do DR, do DPS. Vamos lá, ó. Eu fiz até um quadro aqui, um quadro bem básico, né? Deixa eu pegar ele aqui para mostrar pra galera. Eu fiz esse quadro aqui, é um quadro bem básico, né? É um quadro que a gente fez aqui às pressas, um quadro que a gente teve... Na verdade, a gente fez até mais com equipamentos que doaram a gente, né? Pra gente fazer. Sim. A tendência aqui, no caso dessa experiência, é a gente fazer um aterramento, né? Não deu tempo de fazer, mas a gente simular um aterramento com um trafo de micro-ondas, né? Onde ele transmitiria para a Terra um aumento de potencial, né? E a base de um trafo desse, ele pode chegar até 2.200 volts, né? Um transformador desse de micro-ondas, para quem não sabe, né? E a gente ia fazer, mas provavelmente a gente faça algum vídeo para jogar no canal, no seu canal aí. Sim. Pra gente divulgar um pouquinho pros meninos, né? Mas vamos lá. Dentro de um circuito, a gente tem que ter disjuntores, né? Que é um sistema de proteção para todo e qualquer equipamento. Por isso, novamente, o dimensionamento, né? A gente tem o DR, né? Que é a proteção contra surtos. E a gente tem o DPS, né? Que é outro nível de proteção para os nossos equipamentos, que é o que vai conectado ao nosso terra. Baixa um pouquinho aí, Ian. Isso. Se você der uma olhada aqui, a gente tentou trazer mais próximo de realidade de um simples QDC, né? Um QDC bifásico, né? Que a gente usa normalmente nas casas dos clientes. Se ligar muito, que eu vejo muita gente dizendo que no DPS a gente não tem que aterrar o neutro. O neutro tem que ser aterrado no DPS, não pode esquecer, certo? Tem muita gente. E tem muita gente ainda que acha que DR não precisa ser, não precisa usar. A norma diz que ou você pode tanto usar um DR desse para um quadro, bifásico ou trifásico, ou pelo menos um DR para cada fase, né? No caso, você vai usar um disjuntor com um DR interligado. Ou você vai usar um desse, que é o que você mais acha aí, principalmente em prédios, em casa, você usa um DR desse aqui. No caso, como o meu é bifásico, ele é um DR de 40 tretapolar, né? Que você pode usar ele no trifásico também, para você usar 380 volts ou 230 ou 220 trifásico, né? Essa pecinha aqui, a maior pecinha aqui, ó, é o DR, que é a proteção contra surtos. Tá vendo lá? Sim. Eita, peraí que eu vi. Mudou a câmera. Ai. Que é o DR, que é essa pecinha aqui, que é a peça de proteção contra surtos, né? A gente tem que entender que o DR tanto é
importantíssimo para a nossa segurança, né? Que não sabe, um surto pode ser uma fuga de corrente, um choque elétrico, algo desse tipo. Como se a gente tem fuga de corrente, a gente tem um maior consumo de energia, né? Então, a gente vai consumir mais energia. Então, é sempre bom a gente ter um DR desse. Tem muita galera aí que acha que o DR desarma demais, né? Tem muito problema, ele vem a desarmar, traz muito trabalho para o eletricista, né? Mas no caso do DR, ele desarma mais quando você tem algum tipo de, como eu disse, fuga, ou então um dimensionamento errado de energia, algum tipo de fio encostando no outro, ou algo desse tipo, né? Oi, A gente tem eu sou obrigada a colocar um DR em cada circuito, por exemplo, se eu separar Não, um circuito para não, lâmpada. você pode. A norma não estabelece isso. A 5410 não estabelece se você tem que usar ele junto com o disjuntor ou ele num quadro. Você pode usar ele num quadro como o meu aqui, ele treta-polar, você vai alimentar o quadro todo. Se eu usar um DPS, eu tenho que também colocar um DR? Também. Também. São São coisas de... proteções diferentes. São proteções diferentes. Agora é mais segurança, né? Para sua casa, para você, contra incêndio, etc. Exato. Lembrando, pessoal, que tanto o DPS, que é um dispositivo de proteção contra surtos, o DPS é utilizado para os raios, certo? Para realmente proteções atmosféricas, que não igualamos ao SPDA, tá? E o DPS é um dispositivo residual, que é realmente para fuga de corrente, para poder evitar o choque e também que você esteja perdendo essa energia e sua conta venha mais cara. Por isso, é Cara, importante. eu chego muito nas obras, né? Para quem não sabe, eu tenho uma empresa de refrigeração, climatização e elétrica, né? E eu fiz uma restauração lá em Brotas de um casarão, onde eu fiz todo o dimensionamento relativamente à climatização, né? E todo o dimensionamento elétrico. E no antigo quadro lá, eu vi cabo de 10 milímetros para a terra, sendo que a norma não diz isso. A norma diz que abaixo de 16 milímetros, quando ele está num condutor, você pode usar ele no mesmo nível. Se eu trabalho com um disjuntor aqui bifásico que vai para um ar-condicionado, eu uso ele 2,5. Isso é uma base que eu tenho, né, de cabeça. Mas aí, no caso, você teria que fazer um cálculo para uso de tomadas especiais, né? Mas vamos lá. Vamos dizer que eu uso ele 2,5 centímetros, 2,5 milímetros. Meu terra também vai 2,5 milímetros. Mas para meu barramento, se eu vou usar ele 16, se o nível do tamanho da fase que vem para o meu quadro ele for 16 milímetros, eu uso ele 16 milímetros. Se ultrapassar esses 16 milímetros, eu uso metade do nível do tamanho da fase. Tem fases aí que a gente chama de indústria, que a gente acha até 35 milímetros. Então, eu vou fazer um cálculo, vou dividir pela metade, né? 50%. É o tamanho do cabo do aterramento que eu vou dar. Esse cabo principal aqui. No meu, eu já usei 16 milímetros, simulando como se fosse uma fase vindo para o quadro 16 milímetros também. Isso. E eu me diz uma coisa, qual a importância de eu separar os circuitos? Por exemplo, pegar um disjuntor só para chuveiros elétricos, outro só para ar-condicionado. As pessoas, às vezes, querem fazer umas economias na hora de construir, né? De colocar lá, porque é caro, todo o material é muito caro. Mas a norma não fala isso à toa, né? Por que a gente tem que separar Você tá aumentando a amperagem dentro do seu quadro, né? O que vai acontecer? Você tem o dobro de gás, você vai queimar disjuntor, você vai queimar DR, né? Você vai alterar muito o sistema, né? Cabeamento, pode ocorrer algum tipo de derretimento, curto-circuito ou até mesmo incêndio na casa. Todo equipamento elétrico, você tem que dimensionar ele corretamente, né? A norma está aí para isso. Para segurança, a gente tem que tomar a nossa segurança maior. Eu falo isso porque a gente acha muita gente, somente os novatos, né? Da área. Eu também sou novo na área, não vou dizer que eu sou velho na área, né? Mas eu trabalho nesse tipo de equipamento, eletrônica principalmente, trabalho desde muito cedo, né? Já é um trabalho que vem de família, né? Eu trabalho desde muito cedo com isso aqui, principalmente com eletrônica, né? Então, o que é que acontece? Você vê muita gente, eles pegando e supondo. A gente não está aqui para supor, a gente está aqui para ser 100% preciso, né? A gente trabalha com vidas, querendo ou não, indiretamente a gente trabalha com vidas. Um incêndio desse pode ocasionar algum tipo de morte ou algo desse tipo. Então a gente tem que ter o máximo de cuidado. Isso eu falo no caso, junto com meus alunos, né?
Meus alunos têm ciência disso. Eu falo muito. A gente tem que seguir padrões. Todo serviço, chega de dizer que um mecânico ou um eletricista ou um mecânico de ar-condicionado, um técnico, um engenheiro, ele tem que chegar sujo na casa da cliente. Ele não tem que chegar sujo na casa do cliente. Ele tem que chegar arrumado, ele tem que chegar com ferramentas, que as ferramentas estão aí para ajudar o máximo possível, né? A gente tem que trazer o máximo de sapiência ao que a gente faz. A gente nunca sabe de tudo, né? Diz o ditado que ninguém é tão inteligente para não aprender nada e nem tão burro que não sabe ensinar nada, né? Então, assim, a gente tem que tentar trazer o máximo disso. A gente sabe que nem eu nem você, a gente sabe de tudo. A gente Verdade. está aqui Segurança. tentando ajudar. A gente está aqui tentando ajudar o máximo possível, tentando tirar dúvidas, né? Passar o que a gente sabe, né? Hoje é um sábado, né? A gente podia estar descansando dentro de casa. Sabe que a semana a gente está trabalhando, né? Mas a gente está aqui justamente para isso. A gente vê muitos erros na rua, né? E erros besta, entendeu? Às vezes um erro de uma pessoa que ela tá querendo, muitas vezes ele está querendo ir para casa. Tem meninos que trabalham comigo lá que depois que almoçam não serve mais para nada. Eu tenho funcionário, daqui a pouco ele tá até aí, se duvidar. Renan é outro. Renan é uma pessoa que se comer não serve mais pra nada. Se Renan. almoçar, aí deixa a ferramenta lá, deixa o circuito como tá lá jogado. Não pode ser assim, né? Tem um menino aí também que é um funcionário meu aqui, cadê Ícaro? Daqui a pouco ele deve estar aí. É a mesma coisa. Depois que almoça, não serve mais pra nada. Não pode deixar almoçar, então, né, Ian? Tem que Não pode não. deixar começar Não no pode final comer de. não. Não pode não. Não pode não. Esses caras, E Ai, meu por Deus isso, do céu, gente, carinho. que é tão importante, né, Ian? Dividir até por conta da manutenção. Se a gente precisar, por exemplo, trocar um cabeamento elétrico só de um circuito, quando você separa, você não é obrigado a desligar todo o seu quadro, né? Lembrando que o que a gente fala em separação não é querer dizer que uma lâmpada eu tenho um disjuntor. Não é Sim. isso. A gente vai separar essas partes por cômodos, né? Por potência, né? Cada lâmpada tem uma potência. A gente vai fazer um cálculo, ver a tabela da, da empresa de energia, né? A gente vai fazer o dimensionamento e vai ver qual é a amperagem que vai servir para aquele determinado espaço, né? No caso, uma sala, um quarto. Quando a gente fala em separação, a gente não está falando em componente. Cada componente um disjuntor, né? E também a importância, né, Ian, que hoje a gente vê assim no dia a dia das aulas, de que os nossos alunos, a maioria, não tem o hábito de ler as normas. Eu sempre falo na minha sala de aula, e tenho certeza que você também, que se todos nós, trabalhadores, conhecêssemos pelo menos as normas da área que a gente trabalha, por exemplo, os profissionais da área de elétrica conhecessem a NR10, realmente tivesse lido ela toda, lessem a NBR 5410, que é de baixa tensão, já mudaria muita coisa. Na verdade, não é nem você estudar sempre é bom, né? Em qualquer momento de sua vida, estudar, seja o que for, né? Ninguém é robô, né? Às vezes a gente fala, porra, a Karina sabe tanto tipo de normas da NBR, né? A gente não é robô, né? Um momento a gente vai pegar ali, a norma tá aí no computador para quem quiser baixar, né? Eu acho que não sei se a KMA disponibiliza para os alunos, Sim. mas a gente pode sim, mas o que a gente não pode é fazer um erro, né? Não é vergonha você perguntar, não é vergonha você ir para o pai dos burros, você ir no Google, o celular tá aí para isso, não é para entrar no WhatsApp. Que hoje em dia tá uma destruição esse negócio de YouTube, viu? É, é. Olha, eu falo com certeza, você não pega hoje mais um menino e acha ele num curso técnico. Acabou, entendeu? Verdade. Acabou isso aí. Você não acha mais. O nível que você vê lá no Instituto, né? Você vê muitas pessoas com a faixa etária de mais do que 30 anos. Então, você não tá achando mais os garotos, né? Ele pode querer ser o que for, ele pode querer ser vendedor de roupa, ele não pode querer trabalhar com... é perigoso, mas eu fui criado em um tempo que pelo menos uma lâmpada dentro de casa eu sabia. Pelo Verdade. menos uma lâmpada dentro de casa eu sabia. Entendeu? Então, assim, eu acho que o que está faltando é isso. Né? Isso não importa, a gente não tem esse negócio de preconceito, sabe? Homens têm que fazer, não. Homens, mulheres, todos têm que fazer.
certo? Pelo menos Verdade. isso é um cuidado, você ter cuidado com sua residência. A norma não está aí só para aquela pessoa que trabalha, né? Uma pessoa leiga, ela vai saber que ali tem que ter um disjuntor, que ali tem que ter um cabeamento. Ela mesmo vai se cobrar e autocobrar o profissional que está fazendo serviço para ela, né? O cliente tem que cobrar. Eu tenho um cliente hoje que ele chega na casa dele, ele pergunta tudo para mim. Ô, velho, isso aqui, qual é o disjuntor que eu vou usar? Cuidado, olha o cabeamento, né? A gente tem preocupação e o que mais a gente vê aí são os acidentes que estão acontecendo na rua, né? É o que mais a gente vê. Isso é em tudo, não é só na NBR. A gente trabalha com refrigeração e a gente vê muitos defeitos proporcional à sua instalação, proporcional a uma manutenção, né? Aquelas pessoas que elas querem ganhar dinheiro forçado. Ela não quer estar ali parando um tempo. Muitas vezes, se você perguntar hoje, eu falo direto. Eu pergunto muito aos meus alunos se eles, pelo menos nessa quarentena, eles pegaram um livro. E a resposta da maioria é não. Né? É não. E hoje, com tantos online gratuitos, né? Hoje hoje você vê que na quarentena eu estava falando com você, eu mesmo comecei, eu estava com uma viagem programada para São Paulo, que eu ia tomar mais uma especialização lá, né? E não pude ir por causa desse Covid, né? Infelizmente, a gente está nessa situação. Eu comecei a tomar cursos online aqui, né? Então, assim, a gente não pode... o ser humano, quando a gente propôs essa conversa, não só nessa área mais técnica, né? Mas o ser humano, ele não pode estar estagnado na vida, né? E é o que mais a gente encontra. E muitas pessoas, para falar assim, eu não dou sorte, né? ABC tem carro, ABC é engenheiro, ABC é técnico, mas assim, você fica esperando, entendeu? Não E corre na atrás. vida nada, você sabe que na vida nada, todo mundo teve uma vida sofrida, né? A maioria das pessoas, né, tem uma vida sofrida. E agora uma coisa que eu aprendi muito nesse tempo, o ser humano, ele pode ser o que for. Se ela não veio para ser uma múmia estagnada dentro de casa, ela pode ser o que for. Eu conheço muito colega que tem dinheiro, que nasce em berço de ouro e trabalha, e tem aquele sangue brabo de trabalhar, entendeu? Eu vejo isso Tem que direto. acabar Entendeu? E eu vejo de muita crescer. gente pobre, que veio de berço pobre e que tem oportunidade. E você sabe que eu conheço gente assim, Sim. de eu chegar e chamar para trabalhar comigo e falar que não pega uma máquina. Velho, eu falo para vocês, né? A gente passa por fases difíceis na vida, muitas fases difíceis na vida. Mas eu, com formação, eu canso que os meninos sabem, que trabalham comigo, eu canso de pegar a máquina na cabeça e subir escada. Sim. E eu acho que Entendeu? não nos diminui nada, né? Isso. Não é porque nós somos engenheiros que temos um CREA que a gente não vai poder fazer mais nada. Não é isso, gente. Engenheiro, o líder, quem está à frente do serviço, e tanto a KMA quanto a Forte Frio, que é a empresa de Ian, somos assim. A gente, se tiver que apertar o parafuso, vai apertar. Se tiver que subir, vai subir, fazer, mostrar, demonstrar, tirar as dúvidas. E o mais importante é a satisfação do nosso cliente, né, Ian? E principalmente nessa área elétrica, que você que é da área de refrigeração, sua empresa, que você vê muita barbaridade aí afora, com as pessoas que muitas vezes não são nem eletricistas, mas que fazem qualquer serviço. Muito E curioso. as pessoas que contratam também, que só querem o mais barato, não estão preocupados com a segurança, né? Com certeza. Tem muito curioso na rua. Muito curioso. Muito curioso. E esse curioso é o mesmo que cobra barato e é o mesmo que no futuro vai queimar a profissão. Vai dizer que a profissão não presta, né? E quando a gente vem, eu conheço chaveiro, que é rico. Eu conheço catador de lata, que cresceu hoje e tem empresa de reciclagem. Quando você trabalha com vontade, assiduamente, é aquela pessoa que está ali, que estuda, que se profissionaliza, que vai tomar curso, que vai correr atrás. Tem muitos lugares bons aí que ensinam legal, não puxando um peixe lá para onde a gente trabalha, né? Que Sim, nem a KMA que é treinamentos, nem a Instituto, não puxando sardinha para nenhum, que são boas instituições, né, para trabalho hoje em dia. Quem com está ali, certeza. mão de obra, né? Que a gente está trabalhando com equipamento todo santo dia, né? E eu sou perverso, meus alunos sabem aí, né, Noena? Ei, Eu boto gente, pra tomar choque. uma É direto. coisa, eu sou aluna de Ian de refrigeração, tá? E ele, ó,
Não me dá mole, não. Com certeza. Não pode, né? Vai dar mole Não, pra quê? não Né? pode. Ó, uma dona de casa que se preze hoje, uma dona de casa que se preze hoje, ela tem que mostrar pro marido que pelo menos no multímetro ela sabe mexer. Verdade. Eu E para conheço dona de casa que sobe, que troca lâmpada, que faz coisa. Minha mãe tá aí, minha mãe aqui, se vacilar, ela faz tudo, né? Ela faz é, tudo, exemplo. né? A gente tem que ter essas coisas, pô, esse meio que visão, né? Essa linha de você não sossegar, porque pelo menos essa ambição a gente tem que ter, né? Então, assim, a ambição não é ruim. A ambição não é ruim. Jamais. Mal da pessoa é achar que a ambição é ruim. A ambição não é É, ruim. todo mundo Ruim é você é pessoal. passar por cima dos outros, né? Exato. Para querer o que é seu. Mas a Verdade. ambição não é ruim, não. Então, o máximo que você puder aprender, eu mesmo sou apaixonado por cozinha, Que né? legal. Eu cozinho, né? Eu faço o máximo que eu puder, né? Eu sou curioso para tudo, né? Oi, Até para cabelo, eu faço aqui. Minha mãe bota aqueles mega hair, eu tiro os cabelos de manhã, eu faço miséria. oi, Ian, me tira uma dúvida. E sobre multímetro, amperímetro? É, quando é que a gente deve utilizar eles? Fala aí um pouquinho pra gente. Os Na profissionais verdade, é um assim instrumento, né? É um instrumento de medição, né? Como outros, como um Renan, manômetro, também. né? Como um manômetro, como um manifold, como um goniômetro, um paquímetro. É um instrumento de medição. Serve para você ter certeza daquilo que você está fazendo, né? Não há, sabe qual é a maior segurança? Eu vou te falar. Você é técnico de segurança, ou você é engenheiro de segurança. Higiene de segurança. Você fala para os alunos eles trabalharem com bota, Sim. com óculos, com capacete, Luva. com luva. Mas eu vou te falar, e eu acho que você sabe. Sabe qual é o principal fator de segurança para qualquer pessoa que trabalhe nessas áreas de risco? São os equipamentos multímetro, É amperímetro. você, sim, mas é você ter certeza do que você está fazendo. Ah, verdade. Concordo com você. Quando você tem certeza que você está fazendo, você tem um índice maior de segurança, né? O equipamento ele vem para isso, né? Para você saber qual é a tensão que chega, como eu disse logo no começo da live, né? Que eu preciso que pelo menos que é tensão, o que é corrente e o que é resistência, a pessoa tenha de cabeça. Porque se você tem isso aí, você sabe trabalhar com equipamento, né? Hoje você vai lembrar que a gente tem voltagem contínua ou voltagem alternada. Eu disse que voltagem contínua, ela parte de um nível positivo para um negativo, né? Ou seja, o que é que tem dois polos sucessivamente separados, positivo e negativo, é uma bateria. Então, hoje em casa, eu sei que se eu medir uma voltagem contínua na bateria, ela dá a voltagem, né, do equipamento. A outra é alternada, é o que a gente trabalha dentro de casa, que é o 127 volts, 220 trifásica, etc. Né? Para quem não sabe, e para os eletricistas antigos, eu debato muito com uma coisa simples. Às vezes a gente acha que é uma coisa muito difícil, mas eu debato muito com eletricistas aqui que não trabalham com multímetro, trabalham com aquelas chavezinhas, né? Chaves teste, né? Eu debato muito que para eles o 220 ele é fase e fase e acabou, né? E não é assim. A gente tem 220 monofásica, que é uma fase e um neutro. A gente tem 220 bifásico, a gente tem 220 trifásico, né? Isso. Tem gente que fala que ele com a chave teste ele faz miséria. E às vezes as pessoas não querem se adequar às novas tecnologias também, né, Ian? Porque tem eletricistas muito antigos que querem só trabalhar com a chave teste e realmente são resistentes a mudar e ver realmente o que é correto, porque ele já tem muita experiência na área e sempre trabalhou assim. Então, para mim, que sou da área de segurança do trabalho, eu encontro muito essa resistência. Não sei se você encontra também com seus funcionários, com seus colaboradores. Não. Lá o, lá o Resistência. bicho pega diferente. Pois é. E aí, realmente, eu tenho que mostrar para eles, né, o porquê da importância. Porque se não fosse para ser, não existiria, né? É, é. A tecnologia está aí para isso, né? A gente só não pode usar, né, internet, Instagram, WhatsApp,
essas partes, né? A gente tem que aproveitar ao máximo, né? Os equipamentos estão aí para isso, né? Para nos dar mais conforto. Por isso que eu falo que a gente não é obrigado a chegar mais na casa de um cliente. Isso eu me coloco como um técnico, um mecânico, porque eu trabalho com isso. Eu não sou aquele tipo de engenheiro que ele está atrás de um escritório. Eu gosto de trabalhar, é o que eu escolhi, é o que eu sei fazer, né? Eu tentei fazer outras coisas, né? Sei trabalhar em bancas, coisas assim, mas não dá certo. Entendeu? Né? É o que eu amo fazer. Eu gosto disso, eu gosto de estar ali. E eu não sou obrigado, eu falo direto lá que eu botei, eu brinco com o pessoal, né? O pessoal, muita gente me chama de playboy da refrigeração, né? É. Porque eu não chego na casa do cliente de forma nenhuma sujo. Isso é primórdio para a empresa. Isso é seu know-how. Entendeu? O pessoal que trabalha comigo não chega assim de forma nenhuma. A gente tem que acabar de achar que técnico e mecânico que trabalha na área tem que chegar sujo na casa. Sujeira não é sinal de você saber trabalhar, não. Qualquer Pelo profissional contrário. de construção civil em si, né, Ian, tem que primeiro manter a sua aparência, né? Porque você trabalha em obra, trabalha com a mão na massa, que você tem que ficar passando esse perfil, né? Com certeza. A gente não é obrigado a isso. A gente não é obrigado a chegar sujo na casa do cliente. A gente não é obrigado a falar errado na casa do cliente. É, Isso aí chama a atenção. A gente tem que primeiro entender de pelo menos um pouco de administração, né? Muita gente quer empreender, eu vou fazer um curso técnico ali e amanhã eu vou botar minha empresa e vou ganhar dinheiro. Entendeu? Não é assim. Você tem que ter um padrão de sua empresa, para sua empresa ganhar foco na rua hoje, trabalhando com tudo, né? A gente precisa ter. E a gente precisa ter equipamento, a gente precisa mostrar ao cliente. O cliente, ele enche os olhos, qualquer cliente, qualquer cliente. Ele pode ser mulher, homem, o que for. Todo cliente, por ser cliente, ele gosta quando ele vê o equipamento arrumado, ele gosta quando ele vê equipamentos que facilitam, verdade. ele gosta. A gente tem que entender que o cliente é a gente mesmo. Eu É. mesmo, quando o cara vem trabalhar, fazer alguma coisa aqui em casa, eu vejo aqueles equipamentos, eu fico besta. Marceneiro que traz meio mundo de ferramentas, serra tico-tico, policorte, o que for. É a sua Eu apresentação, fico, seu cartão de visitas da entendeu? empresa. É isso mesmo. E eu que represento a KMA, ando de salto ou ando de bota de segurança. E amo andar de bota, viu, gente? Eu acho super confortável, mas também amo usar salto. Então, acho que tem momento para tudo. E não é por isso que a gente tem que se menosprezar, tá? Toda profissão é válida, é útil. Essa profissão da área de elétrica, de mecânica, de refrigeração, é uma área que tem mercado, é serviço essencial. E se você tiver o interesse em ir para essa área mesmo, eu e Ian, além das nossas empresas, ministramos aula no Instituto da Construção, aqui em Salvador, que tem cursos profissionalizantes na área de elétrica, de refrigeração, e que são ótimos, que você realmente mete a mão na massa. Ian é professor do curso de refrigeração e realmente os alunos dele saem fazendo instalações aí da melhor E eu, qualidade. e eu Até boto para instalar em minha casa. Meus alunos, não é esse negócio não. E meus alunos sabem, né? Os meninos que estão assistindo a live sabem disso aí. Eu, aluno meu, eu boto para instalar um ar-condicionado em minha casa. Entendeu? Eu garanto meus alunos. Eu garanto meus alunos. Ele só não pensa se ele não quiser. Ou então tem gente, né, que não tem jeito. Ele tá ali na sala de aula, ele pode até ser uma pessoa que ele tá ali só com trabalhando, é até empenhado, mas ele não leva jeito para coisa. Isso também a gente tem que é, entender um pouquinho, né? É nosso ser, é nossa essência, né? Mas assim, eu falo para você, eu garanto meus alunos. E não é dizer que eu abandono meus alunos, não. Que todos os alunos, eu tenho um grupo no WhatsApp em que eu tenho meu aluno, o pessoal sabe, eu sou um dos primeiros professores do Instituto, né? Da construção aqui em Salvador. E eu tenho um grupo em que eu faço questão de estar ali olhando diretamente a meus alunos. E meus alunos, quando eles falam assim, professor, aconteceu alguma coisa aqui, o senhor pode vir aqui, eu faço questão de ir lá ajudar meus alunos. Porque eu tive ajuda quando eu comecei, né? não abandono, eu me especializei, e a pessoa que me ajudou no começo, né, sem ser família, mas a pessoa que me ajudou no começo, hoje talvez eu saiba mais até do que ele, e ele me pede opinião e eu dou opinião para ele. Eu dou informação para ele. Faz Ele me fala, Ian, tô precisando de ajuda para você em tal máquina aqui que eu tô pegado aqui. Eu ajudo. Eu não olho para trás das pessoas que me ajudaram. E eu faço isso para meus alunos. Entendeu? Tem muito professor aí que ele abandona um aluno. Ele acha que ensinou. Você já viu, tem uma piada na internet que eu acho até engraçado, né? Diz que entrou
4 professores de engenharia dentro de avião. Aí o cara falou assim, esse avião aqui foi construído pelos seus alunos, né? Quando ele falou assim que foi construído pelos seus alunos, 3 deles foram embora correndo, né? Pensou que o avião ia cair no chão. Aí ficou um. Aí a aeromoça foi e perguntou, o senhor confia muito nos alunos, né, pra o senhor estar aqui? Aí ele vira e falou assim, rapaz, se for meus alunos mesmo construir isso aqui, nem voar vai. Né? Aqui do chão ele não vai passar. Né? Tem muito professor que é assim, ele abandona os alunos e deixa para lá. Eu não. Meu padrão é esse, eu sigo meus alunos até o final. Né? Eles estão ali precisando. Quando eu precisar também, eles vão me ajudar. Com certeza. E outra coisa, a gente nunca sabe de nada. A vida é uma roda gigante. Então, Sim, assim, hoje eu sei mais que eles, pode até ser que eu sei mais que eles, né? Mas, assim, no futuro, Deus sabe. Tem muitos alunos hoje aí que já tem empresa, tem até, duvidar, tem mais contatos do que eu, com certeza. né? E é uma troca, Tem alunos mesmo. parceria Tem mesmo, alunos, a gente se vê como parceiro. E eu também sempre me coloco à disposição e até das empresas, assim, que a KMA atende muito empresa, né, para poder ministrar treinamento para os colaboradores. E temos que manter essas parcerias mesmo e não se ver como concorrente, né? pois é. O mundo é para E, todos, né, Karina? com certeza, o O mercado. mundo é para todos e eu acho que todo mundo está aí para ganhar o seu, levar o seu para casa. Como eu disse, ambição é importante em qualquer linha de sua vida. Você pode trabalhar com o que for, ambição é importante. O que não pode é você passar por cima das pessoas. Exato. Isso é errado. Mas, assim, é importante em qualquer nível, né? Tanto que assim, eu encontro muito profissional que trabalha com minha área, que ele não aceitaria dar uma aula. Ele não aceitaria. Eu vou falar uma coisa para você. Eu, um tempo atrás, eu fiz uma prova, né? Aí eu entrei numa empresa da Codeba, né? Para trabalhar com produção, né? De produção de máquinas. E lá tinha um rapaz, e que eu novato na área, né? Aí, assim, a gente sabe uma base para tudo, vamos dizer, né? Eletricidade, se você vai trabalhar, você sabe que é, como eu disse, é corrente contínua alternada. Você muitas vezes vai saber mexer com N coisas. Mas tem coisas que você nunca viu na sua vida. Então você fica ali abrangindo aquele mundo que é para você diferente. E eu cansava de ver ele virando as costas para mim, para ele não me dar uma dica. Entendeu? A gente E encontra. quando eu peguei, né, que eu falei assim, poxa, velho, o que eu vou fazer, né? Eu sou novo e tal, o que eu vou fazer para, né? Cansava de estudar aqui, domingo a domingo, virando noite, né? Até um dia que eu vi uma coisa que eu sabia fazer, ele não sabia, entendeu? Ninguém Mas sabe sabe. o que eu fiz? Eu ensinei a ele, né? Então, assim, a gente tem que mostrar sempre que a gente é maior do que essas coisas, né? Com certeza. Temos que ser humildes, né? De saber que nós não sabemos tudo. E é por isso que temos que formar sempre essas parcerias, estar juntos, trocar experiências, porque o mundo é assim, né? Faz parte. E tá próximo já do nosso tempo acabar aqui, né? Porque acho que a live só são 1 hora. Então, eu vou começar agradecendo a você a parceria que você firmou com a KMA, a termos parceiros no Instituto da Construção, onde tenho muito orgulho de ensinar os alunos lá. Tenho muito carinho por todos os alunos. Quero te agradecer pelo convite, porque assim que Tá eu muito fiz, cedo, pô. Vamos conversar mais aqui das áreas técnicas aqui. Eu quase não ensinei nada sim, pra galera. sim, vamos sim trocar bastante experiências, né? Trocar informações. Bora conversar mais aí. Cadê os meninos aí? Manda os meninos fazer pergunta aí pra gente aí. Tá aí pra responder, pô. Ah, então pronto, então vamos abrir para perguntas. Vamos lá, pessoal. Bora, Vamos, manda os meninos perguntar aí o que for de refrigeração, o que for, eletricidade. vamos lá. A gente tá aqui pra responder. Então, comece fazendo perguntas. Alguma dúvida, o que vocês quiserem, a gente tá aqui pra responder. Não fui de nada. É Eu aluno e não fui com. nem mulher feia. Não fui. É. Professor Playboy, Renan. Eu Cadê, agradeço a todos Renan? que participaram da live. Rodrigo, você aí, meu colaborador da ITS,
Me represente aí, faça uma pergunta para o nosso professor Ian. Você que também é da área de eletrotécnica, não é? Vixe, é da área, vixe, vixe. Eletrotécnica, esse cara que tem mais maluco, velho. Eletricidade. Pois é. Tem mais dois. Não tem nenhum com a cabeça sã. É pior que a refrigeração, porque a refrigeração tem muito maluco, né? Respira aqueles gases tóxicos, né? Hoje em dia tá melhor, né? Que nos primórdios a gente trabalhava com, ar, com gás, né? Nossa, Mais tóxico, né? Ian, passando do princípio que DR e DPS são proteções diferentes, então eu posso colocar o DR e não o DPS? Não. São proteções diferentes. Quem é? Eu Cruz. não... Ah, Neneu. Neneu. No caso, a gente tem que usar os dois, pô. Porque são proteções diferentes, né? O DR ele é mais para proteção contra surto. O que é o surto? É um choque elétrico. É quando você está recebendo aquela carga, né? E o DPS já é uma proteção mais voltada ao terra, ou seja, é também proteção, né, contra uma descarga elétrica, mas também proteção contra alguma coisa, algum dano que tenha Raio. dado no seu equipamento, né? Então você tem que ter os dois dentro do seu quadro, do seu QDC. Né? Lembrando que você, no DPS, você tem que aterrar todas as fases e o neutro. Tem gente que aterra só as fases. Não. Você se aterra a fase e o neutro, todos os dois. Viu? Se ele for bifásico, aí se no caso são duas fases e um neutro, você vai ter que ter 3 DPS, né? Para aterrar todos eles. Gente, se cair a live, a gente volta aqui, tá? Tem uma outra pergunta aí para você, Ian. Vale a pena trocar ar-condicionado comum para inverter? Vale. Assim, inverter é o futuro, né? O que é o inverter? O que passa de um princípio de inverter? O consumo de energia, ele vem a partir de um arranque. Né? Esse arranque é proporcional pelo capacitor. Né? O capacitor, ele carrega aquela quantidade de energia, ele dá um estouro, né? Ele envia tensão em alta potência, né? Para o compressor. E nisso aí ele desliga e liga. Desliga e liga. Né? O inverter, ele tem um inversor de frequência, ou seja, ela vai descer a potência, a capacidade em hertz dela, a frequência dela, só que ele não desliga. Então, o que acontece? Isso aí vai proporcionar um consumo de energia, porque o que faz o consumo ativo, né, é esse desligar e ligar, desligar e ligar. Então, assim, imediato, o valor do inverter para o comum é um pouco alto, chega em média de 600 a 700 reais. Né? Mas assim, ao longo prazo, em cadeia de um ano mais ou menos, você tira tranquilamente. Se com uma base de comparação em valores, né, que eu acho que é isso que você quer saber, a média de um comum 9.000 BTUs de gasto é de 120 a 150 reais. Né? Uma média de uso noturno dá o quê? 8 horas, né, Karina? Uma média de 7 horas da noite a 7 horas da manhã. Isso. No inverter, você vai ter de consumo aí mais ou menos uns 70 reais. Sua conta vai para 80 reais, 89, 79. Então, assim, ao longo do tempo, vale sim a pena. E ao futuro, né? Daqui a algum tempo a gente não vai mais achar esses ares comuns, né? Antigamente, o que diferenciava o ar-condicionado comum do inverter era o gás que ele trabalhava, né? Era o freon 22, que é um gás tóxico, né? Que é o hidroxicloreto, né? Que é o gás R22. E hoje em dia, toda a linha comum ou inverter, ela trabalha com 410, que é um gás ecologicamente correto. Né? Um gás que você pode estar liberando ele na atmosfera normalmente, ele não tem nenhum tipo de agressão. Então, assim, a tendência no futuro é sair o inverter, ou sair o comum, e a gente só trabalhar só com o inverter. E ainda mais, a gente ainda tem a tendência ainda de, no futuro, a gente trabalhar só com placa. A tendência é essa, a gente trabalhar ainda com ar-condicionado, com placa solar já para uma energia renovável, né? O mundo está preocupado com essas linhas, né? Acho importante. Ian, e vai trazendo novas coisas e com mais economia de energia também, né? Menos impacto ambiental. Com certeza. Daqui a 47 segundos aí a nossa live, então a gente volta para poder finalizar aqui. E mais sem dúvida, gente, indústria 4.0, isso mesmo, menina. O que acontece, gente? O mundo cada vez mais, essa indústria 4.0 com Covid... Tem máquina inverter 127 volts. Com Covid-19, a indústria 4.0 antecipou, porque muita coisa a indústria 4.0 vai ficar muito mais tecnológica. E com Covid agora, deu uma acelerada nisso, né, Iana? Não sei se você sentiu também,
que muita coisa agora se antecipou da forma online. Vai cair